Sexta-feira, 24 de setembro, começando nossa reflexão no Evangelho. E hoje com o tema Ante o próximo mais próximo. O André Luiz vai nos trazer uma reflexão baseada na pergunta 918 do Livro dos Espíritos. Então, promete ser um estudo para fechar nossa semana. E a turma já tá aqui, então vamos começar. Bom dia, Rô, meu amor! Daizinha, tia Sônia, querida! Silvete, a Paulinha, Reizinho, Carlão, Leonor, Lê Antunes, bom dia, meus amores. Vamos começar hoje o capítulo Ante o próximo mais próximo, mas antes a pergunta, a questão 918 do Livro dos Espíritos vai trazer a pauta que o André Luiz se direcionou para trabalhar esse assunto. E a pergunta é a seguinte: por quais sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Bom dia, turma que tá chegando! Já estamos começando aqui pra gente otimizar o tempo. Bom dia, amores! Então, como é que se conhece, quais os sinais que o homem apresenta de que ele está evoluindo, de que ele está se melhorando dentro da avaliação da hierarquia espiritual? E a resposta é assim: o homem prova sua elevação quando todos os atos da sua vida são a prática da lei de Deus. Facinho assim, todos os atos da vida são a prática da lei de Deus. Aí o Allan Kardec comenta: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez a outro tudo aquilo que queria que o outro lhe fizesse. Então, essa é a pauta que o André Luiz usou para trazer esse estudo. E aí ele colocou assim: ante o próximo mais próximo. Porque assim, são os próximos, mais próximos. Olha que reforço, né? Não é apenas o próximo, mas dentre os próximos tem aquele mais próximo. Muitas vezes esse próximo, mais próximo, são os que mais nos dão os parâmetros das nossas condutas. Então, a quantas você anda no Evangelho? Depende. Como é que você anda se relacionando com as pessoas mais próximas a você? É ali o seu parâmetro, é ali a sua referência se você está ou não no seu melhor desempenho, fazendo todo o bem que você pode. Veja bem, não é aquele bem idealizado de anjo, não é aquele bem, é o bem que eu posso. Isso muda tudo, porque, gente, tem hora
Vamos imaginar assim, você pode 10. Numa escala de possibilidade, de habilidade, você pode 10. Quando a gente tá perto do limite das nossas possibilidades, por exemplo, eu tô num esforço danado, tô usando 8. Eu já estou num ritmo de estresse. Usar 8 das minhas habilidades já causa aquela inquietação. Você tá pensando, você tá, né, buscando potencial. Isso Isso parece o limite, mas não é. Eu tô usando 8 e já tô estressada. Já tô ali alterada, com taquicardia, com aquela aceleração de pensamento, mas eu só tô no 8. Eu posso 10. Então eu preciso me esforçar mais um pouquinho, mais 2 pontinhos, para usar o meu melhor. O melhor que eu já tenho disponível. O que é crescer? Crescer é chegar no 10 e expandir um pouquinho mais. Então eu chego no 10 e dou um pouco a mais. Esse eu não tinha. Mas agora eu vou me dedicar tanto, eu vou me esforçar tanto, eu vou colocar tanto empenho que eu vou usar aqui 10.01. Gente, isso a gente faz na zona de conforto? Não. Ninguém dá o seu melhor na zona de conforto. Sabe que hora que a gente dá o nosso melhor? Na hora que a gente tá louca, estressada, maluca, achando que não vai dar conta. É aí que tá o nosso melhor. Então, isso é muito importante, porque a gente pensa que conhece o melhor da gente, mas a gente não conhece. A gente não conhece. Então, a entrega do melhor significa fazer essa pesquisa, que nem o Kardec colocou. Fazer essa pesquisa íntima. Será que eu estou no meu melhor desempenho? A irritação ou o entristecimento podem não ser o meu parâmetro, porque aqui é a resposta emocional do campo de estresse. O meu parâmetro é o que eu fiz, o que eu efetivamente agi, como eu efetivamente agi. É esse o meu parâmetro, porque a zona de estresse é essa perto do meu limite de potencialidade. Então, vamos pensar nisso, porque a régua é o próximo. A régua é o nosso próximo mais próximo. É o marido, é a esposa, são os filhos, um colega de trabalho com quem a gente tem ali bastante liberdade, bastante entrosamento. Estes são as nossas referências. É com eles que a gente precisa prestar atenção no trato, porque as nossas relações são fundamentais para o crescimento espiritual. Então, atenção no próximo mais próximo. E aí o André Luiz começa assim: aconselha, mas esquece o sarcasmo. Porque se a ironia carreia bom humor, gera duradouro ressentimento. Sabe aquela ironia engraçada, mas que fere? A gente faz isso com quem? Com quem a gente ama, com aquele pessoal mais chegado. Então, cuidado, porque ali que está, aqui olha, esse campo de exploração do nosso melhor. Ironizar pode ser mais fácil,
mas não é a sua melhor atuação, não é a sua melhor postura. E nem se omitir, hein? Então ele coloca: aconselha, haja, se relacione, participe da vida do próximo mais próximo. Esteja junto, mas com cuidado. Olha o próximo: indaga, mas controla a própria curiosidade. Isso é bom para fazer com filho, porque chega filho em casa, a gente quer saber tudo o que aconteceu, né? Em cada vírgula do dia deles. E eles não vão falar. Então, indaga, mas se contenha, porque controla essa ânsia de curiosidade de mãe, de pai. Há venenos de que basta apenas o cheiro para empeçonhar quem os aspira. Então, que tanto que é útil e que tanto que é excesso? Porque indagar é uma coisa, mas ficar especulando demais invade a privacidade do outro. Pode ser que ele não queira contar tudo. Então, indaga, só que no teu limite. Trabalha, mas não se acomode à sombra do anonimato. As raízes que não se incomode, eu estava estranhando, não se acomode, não se incomode de não aparecer. As raízes que sustentam as grandes árvores são vivas e poderosas, escondidas no solo. As bases de um edifício não aparecem. Então, trabalha. Mas ninguém tá vendo o que você tá fazendo? Tudo bem. Não se incomode com isso. Não deixe que este anonimato te perturbe a atuação. Prega, mas governa a própria língua. As pedras não se levantam e nem se arremessam por si mesmas. Então, prega, fala, instrua, na medida que a sua cabeça, a sua conveniência, né, te ditar para falar, fale, mas sem ferir. Cuidado para que na fala você não esteja apedrejando o outro. Chora, mas estuda a razão das próprias lágrimas. Há muito pranto formado por raiva e vingança. Então chora lavando, chora renovando o estado emocional. Não chora perpetuando um desagravo emocional, né? Porque senão a gente chora remoendo. Ai, mas a pessoa não podia ter feito aquilo. Ai, não, chora caminhando. O choro, ele é importante, mas não chora paralisado no quisto do mal. Ele coloca aqui, chora drenando, chora buscando o divino para a sustentação do momento. Se enérgico, mais brando. Facinho isso. Sofre, mas espera e confia. As provações, à maneira de nuvens, são nômades no caminho. A gente não tem prova ininterrupta. As provas são como nuvens. Nômades, nuvens solitárias que vem, despeja um pouquinho ali e acabou. No outro tempo, vem, despeja um pouquinho e acabou. Se você acha que a nuvem está ininterrupta, cuidado, alerta, porque pode não ser a nuvem, pode ser a sua atmosfera íntima
que criou, que condensou aqui em torno de você uma percepção de dureza, uma reação emocional de dificuldade constante. Quando a gente está neste estado, a gente não percebe as bênçãos do caminho. Então, cuidado. As provas são nuvens passageiras e sozinhas, solitárias. Vamos caminhar para encerrar, porque o nosso tempo está acabando. Eu tô sem relógio. Tá acabando já, não tá, gente? Meu relógio tá alterado, eu me baseio nele. Partamos da semente à seara, através das folhas da esperança e das flores do trabalho, para atingir os frutos da evolução. Então, a gente não... Quando a gente quer produzir um resultado legal, de ação boa, nessa comunhão com o outro, nessa inter-relação profissional, familiar, lembrem-se, é o próximo mais próximo. A gente não começa com uma árvore. A gente não começa já querendo frutos. A gente começa com a sementinha. A gente começa plantando uma sementinha. Então, aqui, olha, partamos da semente para conquistar, para alcançar os benefícios de uma árvore que dá frutos. Mas começou lá da semente. Demandemos a vanguarda com os lábios de compreensão e alegria. Gente, toda relação pede compreensão e bom humor. E um estado de alma favorável. Uma convivência com alguém nervoso e infeliz é pesada, é desgastante, é ruim. Se você tem feito isso, cuidado. Se você convive com alguém assim, demanda muito esforço, prece, perdão, porque a pessoa está num estado cortante de tristeza, de infelicidade na vida. Então, não seja essa pessoa. E se você convive com alguém assim, abençoe-a e mantenha-se na sua capacidade ativa de compreensão e alegria. Vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me saciastes, estive nu e me vestistes, estive enfermo e prisioneiro e me visitastes. O que é isso? Isso é Jesus falando. Somos dependentes uns dos outros. Um alimenta o outro quando um dos dois na relação está mais necessitado. Então, não existe relação onde só um faz. A gente precisa dessa reciprocidade de alimento. Então, atenção nisso, atenção, porque o outro pode não estar atento a isso, mas seja você o promotor, seja você quem dá o start para este início de troca. Tem fome? Dê de comer. Tem sede? Dê de beber. Tá nu? Dá uma veste. Seja você o doador, plantando sementes, porque no movimento do mundo o outro vai estar vencendo esses enquistamentos, né? Essas crostas de impossibilidade para conseguir também entregar de volta e adiante, porque este é o movimento.
Este é o movimento. Se eu entrego, a pessoa não pode me devolver, tudo bem. Tudo bem. No tempo dela, ela vai entregar a alguém. O que importa agora é eu entender essa dinâmica de amor, de convivência saudável, de esperança, de compreensão, de alegria com o meu próximo mais próximo. Então, essa é a lição de hoje. Fechando a nossa semana, vamos retornar a semana que vem, segunda-feira, com a continuação aqui deste momento. E para hoje, que Jesus nos envolva, que Jesus promova em nossa atmosfera íntima toda a possibilidade da melhor execução, do nosso melhor desempenho de habilidades. Que Jesus fortaleça em nós essa condição e que a gente possa agir assim onde estiver, dentro de casa, com os nossos familiares mais difíceis, com os nossos colegas de trabalho, que a gente esteja sempre nesta tônica da alegria, do serviço e da esperança. Senhor Jesus, muito obrigada por este estudo de hoje e que assim seja. Que assim seja. Oh, meu amor, obrigada a você. Obrigada, turma, por serem tão fiéis e estarem construindo esse momento aqui juntos. 2 corações potencializam mais. Aqui a gente passa de 20 pessoas. Tem vezes que 30, então é um movimento muito importante. Que Jesus nos dê força para continuarmos juntos. Um super beijo, excelente final de semana para vocês e até segunda, turmíssima. Tchau, meus amores.